Nosso bom dia para quem? E o nosso bom dia de hoje vai para o Pantanal, que entra governo, sai governo e os incêndios continuam queimando tudo até a última planta. É claro que, falando em Pantanal, seria preferível dar bom dia para as suas águas, sua fauna, sua flora, para o tuiuiu, para o zebu, para o jacaré do Pantanal. Mas hoje, o bom dia é dado em meio ao fogo. Sim, aquele fogo que consome sua beleza, consome sua biodiversidade, devastando um dos ecossistemas mais ricos do planeta Terra. Então imagine as árvores de aroeira e o ipê roxo sendo consumidas ali pelas chamas, dia após dia. A biodiversidade do Pantanal é única, abrigando mais de 4.700 espécies, incluindo a onça-pintada, o tamanduá-bandeira e o cervo do Pantanal. Os números mostram um aumento de 1.025% nos incêndios do Pantanal desde o ano passado. E aí fica a pergunta, né? Onde estão as ações concretas para combater esse desastre? Onde estão os planos de prevenção e de combate a incêndios? É fácil fechar os olhos nessa hora, difícil é enfrentar a verdade que arde diante de todos nós. Nos anos de Michel Temer e Jair Bolsonaro, a mobilização de ambientalistas em torno desses temas era evidente, clara, todo mundo conseguia ver. Ambos foram pintados como cavaleiros do apocalipse ambiental. Temer e Bolsonaro cuspindo fogo nos biomas brasileiros, como o imperador Nero no grande incêndio em Roma. Mas será que as coisas são tão simples? E agora? Alguma hashtag, alguma greve e a ministra Marina Silva? Ninguém sabe, ninguém viu, nem ouço falar. E o sempre engajado Leonardo DiCaprio, Greta Thunberg. Será que o assunto ficou velho demais para eles? Olha, o Pantanal precisa de um bom dia de verdade. Um bom dia que traga políticas eficazes, que traga conscientização e ação. 2024 já é o segundo pior ano desde 2010. Então aqui vai o nosso bom dia para o Pantanal e que o seu renascimento venha logo e que o fogo da destruição dê lugar, finalmente, ao verde da esperança. Mas olha, essa é só a minha opinião e eu estou aqui para aprender com essa belíssima bancada já abrindo a discussão. Mano Ferreira, fica aquele gosto de hipocrisia. Claro que é fácil apontar o dedo e pacificar o diagnóstico. 1.025% não é pouca coisa em um aumento em tão pouco tempo. Mas aonde estão as ações eficazes do governo que ergueu a bandeira ambiental como uma das suas principais pautas para se eleger em 22? Pois é, Marinho, esse é um ponto muito preocupante. Mostra que a questão ambiental ela é mais complexa do que os discursos simplistas gostariam de pintar. O fato é que o Brasil tem uma biodiversidade única, um patrimônio natural que é fundamental para o futuro da humanidade. A gente sabe disso. O Brasil tem um papel muito importante na liderança da pauta ambiental para o mundo, no contexto das mudanças climáticas, no contexto da transição energética, e para isso a gente precisa ser capaz, como país, de debater instrumentos que deem mais eficiência para a gestão das reservas ecológicas. Um ponto muito importante que a gente precisa avançar é na regulamentação do mercado de carbono, para que a gente consiga, dessa forma, fazer com que a manutenção da floresta em pé seja um instrumento de receita, que a floresta em pé traga mais dinheiro para o Brasil, inclusive dinheiro internacional, que a gente faça com que os grandes países também ajudem a financiar a manutenção das nossas florestas, do que a derrubada das florestas. E isso é uma pauta que é muito importante, que infelizmente não parece estar nas prioridades, nem do governo, nem do Congresso, o que é uma grande pena. A gente precisa avançar nessa pauta. Pepe, eu estou sendo brutalmente honesto aqui com você, com a nossa audiência aqui, que eu fiz questão de citar alguns dos animais, claro que para deixar mais fácil de perceber a extensão do dano. Não vim aqui tocar um violino imaginário para os animais fofinhos virando pó, não é isso? É porque realmente eles são fundamentais para o equilíbrio ecológico de um dos nossos principais biomas, que está chamejando aí em um aumento exponencial de um governo que trata a pauta ambiental, pelo menos no papel, como algo prioritário, mas na prática os resultados são os mesmos de gestões anteriores, quiçá pior. De quem é a culpa? A culpa é da política ambiental completamente falida, né, que permeia o debate público no Brasil desde a Constituição de 88. Né? Infelizmente, nós não temos uma política de proteção do meio ambiente séria, não é? E é bom lembrar, tem um ponto também importante, Marinho, que a gente coloca o nosso foco na Amazônia, né, que realmente é um bioma importante,
mas a desregulação da Amazônia faz gerar também desequilíbrios em outros biomas, não é? É bom lembrar, por exemplo, que muito dos frutos que nós estamos vivendo com o desmatamento do Pantanal, com o desmatamento do Cerrado, com o desmatamento da Floresta Amazônica, tem relação direta com a questão do clima também. O fato que o Pantanal, por exemplo, né, está tendo um período de seca muito maior do que o período tradicional. O fato que Pantanal, que quando a gente aprendeu nos livros didáticos, né, que é caracterizado pelas inundações, tem poucas inundações como tinha antigamente. Então, nós temos que ter políticas públicas efetivas para combater pontualmente essas situações. Por exemplo, por que a gente não aparelha as brigadas de incêndio no Pantanal, como o governo aparelhou na Amazônia? É importante também a gente proteger o bioma do Pantanal. Então, minha preocupação, Marinho, é que às vezes o governo foca na região da Amazônia, que deve focar sim, e esquece outros biomas, né? Quando você, por exemplo, desmata o Cerrado, é bom lembrar que isso influencia também o Pantanal. Então, se a gente não tiver uma política integrada em todos os biomas de proteção do nosso ecossistema, a gente vai ver mais matéria nesse sentido, né? Infelizmente, o desmatamento tem aumentado no Pantanal. E para quem pensa, boa, Pepe, mas para quem pensa que o impacto é restrito apenas à biodiversidade, à fauna e à flora, está redondamente enganado. Sexta-feira passada, escola Jatobazinho, em Corumbá, às margens do Rio Paraguai, evacuada pela densidade da fumaça adentrando ali realmente as instalações e colocando em xeque, prejudicando diretamente as famílias, deixando o ar irrespirável. Então, uma situação que começa a espetar o medo também nas pessoas, nas comunidades locais, Paulo? Com certeza, né? O fogo traz destruição e morte, principalmente dos animais, né? Mas a pergunta que não quer calar, né? Aonde estão os artistas? Aqueles que fizeram musiquinha, salve a Amazônia, salve o Pantanal. Onde estão eles? Os internacionais também sumiram, se calaram. É o segundo maior índice desde 2010. 2010 a 2020 é o segundo maior índice. E no Mato Grosso do Sul, onde está 60% do Pantanal brasileiro, são quase 700 focos de incêndio. É muita coisa. Então a gente precisa sair do discurso e partir para a prática. David, para mim, Palumbo, certeiro, mais um discurso entre retórica seletiva, indignação seletiva, mas na hora do vamos ver, quando a coisa começa a espetar e ficar mais aguda, eles fingem-se de mortos para os problemas reais que continuam acontecendo depois do período eleitoral. O que você acha? É exatamente isso, Marinho, porque a gente vê uma busca do governo de arrecadação, mas e o gasto que é gerado com tudo isso? Porque tem a questão da saúde pública, afinal muitas pessoas são afetadas por essa fumaça, que não é só da região do Pantanal, mas vem para outros estados também. No fim do ano passado a gente até falou muito disso aqui, que a fumaça dava para ser vista até mesmo no espaço, então os satélites detectaram isso. Então precisa de investimento para detectar o que está acontecendo e prevenir essas queimadas e também fazer com que aqueles que causam os incêndios criminosos sejam punidos. É difícil, né, minha gente? A gente tentar só... Como o brasileiro tem essa tara, né, de personalizar as questões, de tentar elencar os grandes salvadores da pátria e ver na Marina Silva como essa figura quase transcendental, que só a mera presença dela num cargo com habilidades ali de poder reger a política pública possa, de alguma forma, pacificar os biomas brasileiros, quase como uma deusa ambiental. Mas, na prática, a bigorna da realidade lá em Brasília sempre se impõe e ela segue sendo minada até onde minha vista alcança. Alguém tem alguma opinião nesse sentido sobre a posição dela atual no governo Lula como ministra do Meio Ambiente, Pepe? Não, a Marina Silva, no meu entendimento, ela tem uma conduta completamente atrasada em relação a políticas ambientais. Não dá para você olhar a questão do bioma da Amazônia, por exemplo, do Pantanal, e querer só olhar sob o aspecto da proteção do meio ambiente, né? A Amazônia, por exemplo, é o típico caso da desigualdade do Brasil. Embaixo da terra da Amazônia tem a maior riqueza do mundo. Em cima da terra tem os piores indicadores sociais. Então, toda política boa para a Amazônia, toda política boa ambiental, passa por você colocar a população da Amazônia dentro do debate da discussão. E aquele pessoal da Amazônia quer desenvolvimento também, não quer só proteção ambiental. Então, a política ambiental efetiva visa também dar condições do desenvolvimento econômico de toda a região que tem que ser protegida. É isso mesmo, mano? Está completamente desconectada da pauta atual, na sua visão? Totalmente demais. Tudo bem. Mas, assim, ela poderia se atualizar muito. Por isso que é muito importante que a gente tenha
uma visão moderna na questão ambiental, que a gente trata, inclusive, a iniciativa privada e o mercado como aliados do meio ambiente. Inclusive, recentemente, nós tivemos a Regreen, que é uma empresa privada brasileira, anunciou um aporte de investimentos da Microsoft, do Bill Gates, para fazer reflorestamento aqui no Brasil, no Maranhão e na Bahia. Uma área gigantesca, que equivale a 50 Central Parks, vai ser reflorestada com bioma natural, né? Com bioma original dessas regiões, o que mostra a importância exatamente de que a regulamentação do mercado de carbono traga segurança jurídica para atrair mais investimentos do mundo todo para que seja lucrativo manter a floresta de pé.